Boa tarde, alunos. Espero que estejam em casa, todos bem bonitinhos. Então vamos começar o capítulo 8, que é o conjunto dos números reais. Então o conjunto dos números reais, ele engloba todo o conjunto dos números naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que está em paralelo com os irracionais. Os irracionais são aqueles números infinitos após a vírgula, mas que não se transformam em uma dízima periódica, ou seja, eles nunca serão uma fração. Então, são esses números específicos que a gente vai tratar aqui no capítulo 8. Alguns conteúdos anteriores vão ter que ser lembrados nesse capítulo, como, por exemplo, o número dos quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? São os números que elevado ao quadrado dá uma potência. Por exemplo, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Esses números 0, 1, 4, 9 são chamados números quadrados perfeitos. Vamos ter que recordar a raiz quadrada. Raiz quadrada nada mais é do que a sua resposta é um número que elevado ao quadrado dá o valor do seu termo interno. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, ok? Operações opostas também tem que ser recordado. Operação adição, sua oposta, subtração. Multiplicação, a oposta, divisão. E a raiz quadrada, cuja sua oposta é a potência, ok? Recordando esses conhecimentos básicos, nós vamos lembrar do que se trata esse capítulo, de encontrar a raiz quadrada, justamente de raízes que eu não tenho conhecimento exato dela. Por exemplo, a raiz quadrada de 18. Eu não tenho um número que elevado ao quadrado dê 18. Mas eu tenho como saber a anterior. A anterior é a raiz de 16, que é igual a 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. A próxima, de sem ser 18, é a 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 18 provavelmente é 4, um pouquinho. Pode ser 4,1, 4,2, por aproximação. Por que eu sei que não é 4,5? Porque para ser 4,5 teria que ser raiz de mais ou menos 21, entre 20 e 21. Porque seria o número que estaria no meio, entre 16 e 25. Então eu não posso chutar que aqui é 4,5, porque 18 está antes da metade do intervalo do número 16 para o 25. Então, eu posso dar uma adivinhação de 4,3, 4,2 ou algo assim. Esse capítulo é sempre interessante vocês fazê-lo com uma calculadora por perto, para que vocês vão tirando a dúvida e vivenciem esses resultados, ok? Temos também que lembrar o seguinte, uma raiz quadrada nada mais é. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Agora vamos substituir. Em vez da gente falar raiz de 16, vamos falar raiz de 4 ao quadrado. Você não falou que 4 ao quadrado é igual a 16? Então, em vez de eu colocar raiz de 16, eu posso falar raiz de 4 ao quadrado. Raiz de 4 ao quadrado, nós podemos, como elas são operações opostas, raiz quadrada tem o 2 aqui dentro embutido, certo? Nós podemos cortar esse 2 com esse 2 e achamos a resposta. Isso a gente viu lá no 7º ano. Agora vamos ver um novo método. Eu posso dizer que raiz quadrada de 4 ao quadrado é igual a 4. Lembra que eu falo para vocês que matemática é sempre de dentro para fora? Então, de dentro para fora, vamos formar uma fração. Aqui é 2. Aqui também é 2. E 2 sobre 2, deixados como expoente, 2 sobre 2 não é 1? E
4 elevado a 1 não é 4 mesmo? Então é um outro jeito de nós entendermos como resolver uma raiz. Elevar esse número à potência, transformá-lo em fração e fazer a simplificação. Então a gente chegou no mesmo lugar. 16, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 ao quadrado também é 4. Com essas definições, essas explicações bem rápidas que eu estou enviando para vocês, vocês poderão realizar também raízes que a gente não conhece. Como, por exemplo, a raiz de 20. Eu não sei quanto é, mas eu sei que aqui é 1. Então, eu posso eliminar essa raiz colocando de dentro para fora, igual eu fiz na de 4, tá vendo? Ó, de dentro para fora. Então, nós vamos colocar o 20, que é o radicando, e transformar a potência com o índice numa fração, 1 sobre 2. Então, raiz quadrada de 20 é igual a 20 elevado a 1 meio. Na de 16, eu pude simplificar, porque deu para ser uma fração que dava para simplificar. A de 20 já não dá. Então, eu vou parar do jeito que está. Olha lá, vamos fazer com a de 9 mais uma vez? Raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que de dentro para fora fica 3 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá vendo? Esse mesmo princípio a gente usou com a de 20. Então, a partir de hoje, nós temos que entender que as operações opostas também são válidas para o radical. Ou seja, raiz quadrada, o seu oposto é uma potência, só que é uma potência fracionária, ok? Nessa mesma mensagem estão os exercícios que vocês deverão realizar. Nas próximas aulas, mandarei as respostas. Obrigada e nada de sair de dentro de casa, hein, pessoal? E cuida dos nossos vovôs. Beijos.